O KSSF está recebendo mais uma vez o nosso amigo Adenauer Novaes. E Adenauer, como é que tem sido a sua peregrinação pela Flórida na última semana? Nas casas espíritas que você tem ido, que você tem dado palestra? Veja, é sempre um grande prazer estar divulgando o Espiritismo aqui na Flórida, que venho há muitos anos encontrar velhos amigos, pessoas queridas, pessoas que falam a língua do Espiritismo, pessoas que estão preparando esta terra para receber a nossa doutrina. Então tem sido muito bom, muito útil, muito agradável estar aqui. Não, me diz uma coisa, quantos livros você já tem publicado no total? Eu já publiquei 17 livros. 17 livros. Sim. Nós temos dois, que é Jesus, o intérprete de Deus, o arquétipo humano, e Jesus, o intérprete de Deus, o arquétipo do amor, e você vai editar mais 5 livros baseados no Evangelho de Mateus, sobre a mensagem de Jesus. Você poderia descrever um pouco mais sobre esse trabalho que você vem fazendo? Veja bem, escrever sobre Jesus é algo que nos atinge a alma, praticamente muda o nosso estado de espírito. E ao decidir escrever sobre a fala de Jesus no Evangelho de Mateus, estou realizando um antigo sonho de fazer isso, de muitos anos atrás, quando lia os livros do Espírito Emmanuel, eu tive vontade de fazer isso. E recentemente, há 2 anos atrás, me veio esse interesse de forma muito mais forte, mais intensa, e eu decidi fazer. Só que eu não sabia que a tarefa era muito longa, era uma tarefa árdua de escrever e interpretando o Evangelho de Jesus. Mas, à medida que eu ia interpretando cada fala dele, cada versículo, eu fui me entusiasmando, mesmo vendo que a proposta era longa. Inicialmente eu pensava que iam ser 4 livros, não, 3 livros. Depois eu fui vendo que não dava, ia ser muito comprido. Aumentei para 4, depois para 6 e agora eu vi que, pela quantidade de capítulos, isso vai acontecer em 7 volumes. Eu já editei 2, o terceiro já está em revisão e já estou escrevendo o 4º volume, já fiz mais ou menos 1/3 dos capítulos. De tal maneira que eu pretendo até 2016 publicar todos os 7 volumes. Então é uma tarefa, embora longa, mas bastante gratificante, porque eu sinto que eu estou entrando em contato com uma filosofia, com uma ideia, com uma mensagem profunda, transformadora, reveladora, e que é possível utilizá-la no dia a dia. Então, está sendo muito bom fazer isso. Agora, por que a preferência pelo Evangelho de Mateus? Eu tinha 2 opções. Pegar uma compilação dos 4 evangelhos, do que eles disseram em comum. Poderia também escolher um deles por sorteio ou por preferência, mas eu decidi escolher aquele que conviveu com Jesus. E dos 4 evangelistas, Mateus e João conviveram com Jesus, então teria que ser um dos 2. Mas João, quando conviveu com Jesus, era muito jovem, captou a ideia, mas segundo uma psique ainda imatura. E Mateus não, já era um homem mais maduro. E ele tem o evangelho mais extenso, maior número de informações. Então, portanto, mais completo. Além de ser mais maduro, um maior volume de informações. Por isso que eu optei pelo Evangelho de Mateus, mas eu não comento os versículos na sua totalidade, como está escrito. De cada versículo, eu peguei o que, de fato, foi atribuído a Jesus a fala. Então, eu não comento o versículo todo, mas só o que Jesus disse, atendo-me apenas à fala dele, tentando extrair dali algo mais profundo. E a minha análise não é uma análise clássica. Eu não interpreto o Evangelho, não teria essa competência para interpretar. As interpretações que existem são muito boas, muito profundas. Eu simplesmente leio o que Jesus disse, me concentro
e tento extrair de mim mesmo o que me causa aquela fala, qual é o impacto que ela tem em mim. Aí eu escrevo. Então, não é bem uma interpretação do que está escrito, mas uma descrição do sentimento que me desperta o que está escrito. Então, o livro contém isso. Entendo. Qual a importância que você vê na situação atual, no mundo, de nós nos aprofundarmos nos ensinamentos de Jesus? Veja bem, os ensinamentos de Jesus, eles são profundos, como disse, eles sempre são atuais, porque a cada época eles merecem uma concepção, um entendimento diferente, porque eles são arquetípicos, eles são genéricos, então se prestam a diferentes interpretações em diferentes épocas e podem ser aplicados a todos os seres humanos, independentemente da cultura, da língua, da etnia. Então, o Evangelho ele pode ser utilizado em várias culturas, em toda a humanidade. Porém, ele tem sido utilizado no meio cristão, basicamente no Ocidente. O Oriente tem uma série de doutrinas, de filosofias e religiões que seguem também princípios que estão contidos no Evangelho. Mas o Evangelho, para nós cristãos, para o Ocidente, ele tem um significado muito grande. Ele pode ser uma ferramenta muito útil, não só para as relações interpessoais, mas para que o indivíduo se conheça, se entenda. Então a importância para mim é maior para o autoentendimento, para a compreensão da natureza humana, dos processos humanos, do que como uma ferramenta para ser aplicada coletivamente. Embora isso possa acontecer. E observe que essa minha colocação vem ao encontro do que aconteceu com o Evangelho. Ele promoveu uma série de divisões. Nós temos várias igrejas cristãs. Veja que a diversidade de compreensão do Evangelho é muito grande. Daí ele se prestar a atender as necessidades de cada pessoa. Então eu considero que tem uma relevância grande, pode ser útil para o processo de autoconhecimento e de consciência da imortalidade do espírito. Ótimo. Nós estamos falando com o Adenauer Novaes, diretamente do KSSF, e nós gostaríamos de mais uma pergunta. Pode ser, Adenauer? Pode ser. Muito bem. Nós sabemos que você tem participado do movimento espírita aqui nos Estados Unidos já há muitos anos. Como é que você tem visto o crescimento do movimento espírita nos Estados Unidos? Veja bem, o crescimento do espiritismo não é só nos Estados Unidos, embora eu vou falar disso. No mundo inteiro o espiritismo vem crescendo. Vem crescendo por um fenômeno ligado à evolução do espírito. O espírito humano tem estado mais esclarecido e mais consciente da sua imortalidade. Isso no mundo, independentemente do espiritismo. E você pode observar o quanto a mídia, principalmente o cinema, tem explorado a temática espiritual e lançado bases da compreensão do espiritual para o mundo. E as pessoas têm aderido, têm gostado de assistir, de ver e compreendem a espiritualidade a partir de filmes, a partir de documentários. Então, a busca pelo espiritual tem sido mais ampla, mais intensa no mundo inteiro. Bom, o espiritismo é mais um instrumento para essa divulgação. Embora limitado, restrito aos brasileiros, mas é um instrumento muito grande de divulgação do espiritual. Lento, por causa das características culturais brasileiras, do etnocentrismo brasileiro, o espiritismo anda a passos mais lentos, mas tem feito um movimento muito grande. Você pode ver a quantidade de obras traduzidas para o inglês na última década, no terceiro milênio, no começo desse século, começaram a se traduzir muitas obras que antes não se traduziam para o inglês, uma ou outra. Mas você vai à prateleira de uma livraria espírita, nos centros espíritas, não só aqui da Flórida, ou da América, ou da Europa, você vai encontrar muitos livros espíritas traduzidos. Isso é muito bom. Isso significa que o
o Espiritismo tem tido uma penetração maior, tem feito a sua parte. E eu venho aqui, cada ano eu vejo mais pessoas interessadas, mais pessoas estudando o Espiritismo, mais pessoas querem tomar consciência da sua imortalidade. É interessante o que você falou, porque numa pesquisa recente divulgada aqui nos Estados Unidos, 34% da população americana aceita a reencarnação, independente da religião que professa. É muito interessante. Adenauer, nós temos mais uma pergunta para você. O que você acha que contribuiria para o efetivo crescimento do Espiritismo nos Estados Unidos? Bom, seria uma mudança de paradigma. O americano, ele tem uma formação religiosa protestante, de base. A maioria que veio da Inglaterra para cá, da Irlanda para cá, veio com a formação religiosa protestante. E nós, brasileiros, temos uma formação de base católica. E isso traz uma diferença na abordagem. E, além disso, o americano ele tem uma base lógica, racional, muito mais profunda do que a nossa no Brasil, que é mais emocional. Então, o que eu acho que contribuiria para um crescimento do espiritismo aqui nos Estados Unidos é os centros espíritas, primeiro, investirem na língua, fazerem trabalhos em inglês, muito mais do que em português. Segundo, investirem em pesquisas. Terceiro, investirem na mediunidade como uma força atrativa para o interesse do americano, que é mais lógico, que é mais pragmático. E quarto e último, manter um padrão de divulgação para o meio não espírita, para a população não espírita, ou não brasileira, né? Embora continuar atendendo a população brasileira, claro. Com certeza. Nós, Adenauer, mais uma vez queremos te agradecer a sua participação, desejando sucesso no seu trabalho, principalmente nesse trabalho importante que é a divulgação da doutrina, consolando, esclarecendo. E você, meu amigo, continue conosco no kardecian.org, acompanhando a nossa programação. Até mais, um grande abraço.